O espelho da morte. O caso do menino da Argentina. O reflexo que não era seu. Alguns objetos carregam memórias. Outros carregam o que resta das pessoas que já não estão aqui. Dizem que o espelho é o olho da casa. Ele observa, reflete e devolve o que vê. Mas, e se um espelho não mostrasse apenas o que está diante dele? E se por trás do reflexo houvesse algo vivo? Esta é a história real de um espelho antigo, de uma família argentina e de um menino que apareceu onde não deveria existir. Um caso que intrigou investigadores, aterrorizou uma cidade e deixou marcas até hoje. Tudo começou em uma casa comum, num bairro tranquilo, e terminou com um espelho coberto por um lençol e uma presença que ninguém ousou encarar de novo. Você está prestes a conhecer o caso do espelho da morte, uma história real e talvez um aviso. A casa e os Morales. O ano era 1986. A pequena cidade de Rafaela, na província de Santa Fé, Argentina, vivia dias lentos, banhados pelo som de rádios antigas e o cheiro de pão saindo dos fornos. A casa dos Morales ficava no fim de uma rua sem saída. Era uma construção de madeira escura com piso de tábuas largas e um pequeno jardim nos fundos. Ali moravam Carlos Morales, professor de história, sua esposa Helena, professora de música, e seus 2 filhos, Lucia, de 10 anos, e Diego, de 6. Os vizinhos os descreviam como uma família tranquila, reservada, sempre educada. Mas quem visitava a casa pela primeira vez sempre notava um detalhe. No quarto principal, havia um espelho enorme oval, com moldura dourada e bordas talhadas à mão. Era uma herança antiga, passada de geração em geração. Helena dizia que o espelho havia pertencido à avó dela, uma mulher supersticiosa, que acreditava que os espelhos nunca deviam ser cobertos por muito tempo, nem quebrados diante de alguém. O espelho ficava preso à parede, refletindo a cama, a janela e uma parte do corredor. Durante anos ele foi apenas mais um objeto, até que uma noite, Lucia começou a ver algo diferente. O menino no reflexo. A primeira vez aconteceu numa noite de inverno. Lucia acordou no meio da madrugada sem saber o porquê. A luz da lua entrava pela janela e iluminava o espelho. Ela olhou, e o que viu, segundo seu relato, não era o próprio reflexo. A menina dizia ver um garoto da mesma idade que ela, mas com roupas antigas, um suspensório marrom, cabelo penteado para o lado e um olhar vazio. Ele não falava, apenas olhava de volta, de dentro do espelho. Lucia chamou pelos pais, mas quando eles chegaram, o espelho mostrava apenas o quarto. Carlos a consolou, acreditando ser apenas um sonho. Mas na manhã seguinte, marcas de mãos pequenas apareceram no vidro. Marcas internas como se viessem do outro lado. Nos dias seguintes, Lucia começou a conversar sozinha. Helena a ouvia rindo, respondendo frases curtas no quarto. Quando perguntava com quem ela falava, Lucia respondia sempre o mesmo nome. Com o Tomazito, mamá. Ele mora no espelho, o espelho começa a responder. Com o passar das semanas, o espelho passou a mudar. Manchas começaram a se formar em sua superfície, sempre à noite. Elas pareciam mãos pressionadas, mas vinham e iam conforme a temperatura do quarto. Carlos, curioso, começou a observar o reflexo em horários diferentes. Ele notou algo que o deixou em silêncio. O espelho não refletia a luz corretamente. Às vezes a lâmpada acendia, mas no vidro ela permanecia apagada. Certa madrugada ele levantou para beber água. Ao passar diante do quarto, viu um vulto pequeno em frente ao espelho. Pensou ser Lucia, mas quando abriu a porta, a menina dormia profundamente. O reflexo, porém,
mostrava o contrário. A figura ainda estava lá, de pé, olhando para ele. A partir daquela noite, os Morales começaram a dormir com o espelho coberto por um lençol branco. Mas toda manhã, o lençol estava caído no chão, e o vidro, com duas marcas de mãos infantis, lado a lado. A noite das gravações. Em 1988, 2 anos após o primeiro contato de Lucia com o menino do espelho, o caso chegou aos ouvidos de um pequeno grupo de estudiosos do paranormal da cidade de Santa Fé. Chamavam-se Grupo de Fenômenos Anômalos, formado por professores, engenheiros e um padre local. Os investigadores aceitaram visitar a casa dos Morales numa noite fria de setembro. Eles trouxeram câmeras, gravadores e sensores rudimentares de movimento. O espelho naquele momento já estava coberto com um lençol branco que Helena insistia em não retirar. Mas Carlos queria respostas e, diante das câmeras, retirou o lençol. O que se seguiu ficou gravado em fita e, segundo relatos, nenhum deles jamais esqueceu o que ouviram. Primeiro vieram as vozes infantis, baixas, vindas do nada. Depois, a temperatura do cômodo despencou em poucos segundos. O espelho embaçou completamente, e atrás da neblina uma sombra pequena se formou. Um dos investigadores, Raul Benítez, contou anos depois. Não era um reflexo, era um menino, mas sem cor, sem peso. Quando ele olhou para mim, vi tristeza. Uma tristeza que não era deste mundo. Após o incidente, os equipamentos pararam de funcionar. Os arquivos de áudio, porém, guardaram um trecho final. Uma frase curta, dita em espanhol antigo. Não me deixes aqui. Tradução, não me deixe aqui. A história escondida do espelho. Após o fenômeno, o padre do grupo, Padre Esteban Ruiz, iniciou uma pesquisa sobre a origem do espelho. Ele acreditava que o objeto carregava o que chamava de resíduo espiritual, uma energia presa entre o vidro e o reflexo. Dias depois, ele encontrou um registro antigo na paróquia de São Luís, datado de 1902. Um incêndio havia destruído uma casa de fazenda, matando um casal e seu filho, Tomás Alarcón, de apenas 7 anos. Entre os poucos objetos encontrados intactos nos escombros, estava um espelho oval, com moldura dourada. O espelho foi vendido, décadas depois, como uma antiguidade. Passou por várias mãos até chegar à família Morales, sem que ninguém conhecesse sua verdadeira origem. E assim, sem saber, eles trouxeram para dentro de casa o reflexo de um passado que nunca descansou. Padre Esteban tentou realizar uma bênção na casa, mas relatou algo incomum. Quando jogou água benta sobre o espelho, o líquido não escorreu. Ele simplesmente se espalhou, como se fosse absorvido pelo vidro. Depois disso, ele recomendou: cubram-no e nunca mais olhem diretamente para ele à noite, a maldição se repete. 4 anos depois, em 1992, Carlos e Helena Morales venderam o espelho. Queriam recomeçar a vida longe da lembrança daquele terror. O comprador foi um colecionador de antiguidades de Buenos Aires chamado Henrique Gutierrez, conhecido por buscar objetos com histórias. Por alguns meses, tudo parecia normal. Até que vizinhos começaram a ouvir barulhos estranhos vindos do apartamento dele. Choros infantis, risos durante a madrugada. Em março de 1993, Henrique foi encontrado morto, trancado em seu quarto, o espelho virado para a parede. A autópsia indicou parada cardíaca, mas os policiais que atenderam ao caso relataram algo perturbador. No espelho, havia 2 pequenas mãos marcadas, exatamente na altura de uma criança. Um dos agentes, entrevistado anos depois, contou: aquela coisa parecia respirar. Eu juro por Deus, quando me aproximei, senti o vidro tremer. Após o caso, o espelho desapareceu. Nenhum registro formal indica onde foi parar. Alguns dizem que foi vendido em segredo.
Outros afirmam que o padre o destruiu. Mas há quem garanta que ele ainda existe, guardado em algum porão de Buenos Aires. O reflexo continua. Com o avanço da internet, o caso do Espelho da Morte voltou a circular em fóruns argentinos de ocultismo e páginas de mistérios. Vídeos curtos mostravam reflexos distorcidos, vultos de crianças e vozes captadas durante transmissões ao vivo. Especialistas em imagem afirmam que são apenas falhas de gravação, mas há detalhes que ninguém explica. O reflexo da criança aparece com sombra, enquanto o dos adultos não. Em 2019, uma jovem chamada Valeria Quiroga, moradora de Córdoba, postou um vídeo viral. Ela havia comprado um espelho antigo em um brechó e começou a sentir presença à noite. Dias depois, gravou uma curta sequência, e no reflexo atrás dela, um menino de roupas antigas aparece por um segundo. O vídeo foi removido da rede após comentários alegando que o espelho era o mesmo do caso Morales. Desde então, ninguém mais sabe de Valeria. O canal dela foi apagado. O apartamento está vazio. Talvez o espelho não tenha sido amaldiçoado. Talvez ele seja apenas uma janela. E do outro lado, alguém ainda espera ser visto. Me vês? As 3 reflexões. Desde o início havia algo que os investigadores ignoraram. Algo que o próprio nome deste caso tentou nos mostrar. O número 3. 3 aparições. 3 mortes relacionadas ao espelho. 3 gerações afetadas pelo mesmo reflexo. Padre Esteban chamava isso de o ciclo do reflexo. Um padrão em que a energia presa dentro de um objeto encontra 3 meios de se manifestar antes de desaparecer. Mas e se o espelho nunca desapareceu? E se cada pessoa que o encara prolonga o ciclo, alimentando-o com medo, curiosidade e olhar? O número 3 sempre foi sagrado. Na religião, na alquimia, na simbologia antiga, representa corpo, mente e espírito. Mas também no ocultismo, é o elo entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Alguns estudiosos afirmam que cada vez que alguém encara o espelho e sente algo, não é uma alucinação, é o reflexo tentando se lembrar de quem foi. A visita de 2003. Em 2003, um grupo de estudantes da Universidade Nacional de Córdoba decidiu investigar o caso Morales como parte de um projeto sobre folclore argentino. Durante as entrevistas, descobriram que um dos antigos membros do grupo original ainda estava vivo, Raul Benítez, o engenheiro que viu o menino no espelho. Ele aceitou gravar um depoimento, mas no meio da entrevista, algo inexplicável aconteceu. As câmeras captaram um reflexo infantil na janela, bem atrás de Raul. Mas no cômodo, não havia ninguém além dele. Quando perceberam a imagem, Raul interrompeu a gravação e disse apenas uma frase. Ele voltou. E quer sair 3 dias depois, Raul foi encontrado morto em casa, em frente a um espelho antigo. O vidro estava rachado, em 3 partes perfeitamente iguais. O silêncio dos olhos. Hoje, mais de 30 anos depois, o caso do Espelho da Morte continua sem explicação. Alguns dizem que tudo não passou de histeria coletiva. Outros juram que há forças que habitam objetos alimentando-se do olhar humano. E é curioso pensar que o espelho, na sua essência, nunca mostra o mundo real, apenas o inverso dele. Se um espelho guarda todos os rostos que já o olharam, então talvez ele seja o maior cemitério invisível do mundo, o reflexo final. Dizem que, às vezes, o espelho reaparece. Em feiras antigas, em casas esquecidas, em cantos de museus. E quem o encara por mais de 3 segundos, vê algo se mover atrás do próprio reflexo. O menino ainda espera. E se um dia você olhar fundo demais, talvez ele olhe de volta. O número 3, o símbolo da vida e do espelho da morte. Baseado em relatos e registros coletados entre 1986 e 2019 na Argentina. O paradeiro atual do espelho continua desconhecido.
E assim termina mais um mistério real que desafia a lógica e o tempo. O caso do Espelho da Morte continua sem explicação, mas talvez em algum reflexo ainda exista algo observando de volta. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de deixar o like. Isso ajuda o canal a continuar revelando os segredos que o mundo insiste em esconder. Inscreva-se no canal NewsWeb Doc e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos próximos casos misteriosos e reais que ainda temos para contar. Conte pra gente nos comentários. Qual mistério você acha que deve ser investigado a seguir? Sua sugestão pode se tornar o próximo episódio. Até o próximo mistério, aqui no NewsWeb Doc, onde o real e o inexplicável se encontram.